Rapaziada, quando o negócio começa desse tamanho aqui, é melhor já começar direto no unboxing. Bora! E onde tudo é que, além de imensa, a caixa também é muito pesada. De todo jeito, né? Portabilidade não é o forte desse modelo aqui. Já dá pra ver o visual aqui pela câmera de cima. Cara, é bonito, hein? É muito bonito a gente ver uma caixa de som com design madeira. Vamos tirar esse negócio daqui. Tentar um de cada vez. Ah, meu Deus. Vamos virar então. Ah, caiu na mesa. Calma aí. Fé nas crianças que agora vai. Cuidado pra não quebrar. Pronto. Tirar aqui essas proteções. Tem uma coisa que não dá pra reclamar aqui, é que tá bem protegida. Realmente, olha o espetáculo que é isso aqui. Tu pode falar tudo, mas que a caixa é feia, não. Deixa eu ajeitar agora pra ficar bonito. Apresento a vocês a AIMA S700. Pelas especificações técnicas e pelo que a gente tá vendo aqui, o negócio tem tudo pra ser incrível. A gente vai contar com 100 watts RMS, uma resposta de frequência que vai a partir de 35 Hz até 20 MHz. Fora isso, você ainda vai poder conectar via Bluetooth, o que não é o ponto principal desse tipo de caixa de som aqui. Vocês viram no vídeo da S400, que eu vou deixar bem aqui no card, que não é uma parada que você tem que contar muito nesse modelo de caixa. Principalmente aqui na S700, porque ela simplesmente vai suportar áudios em alta resolução. A gente está falando de 24 bits e 48 kHz. E esse modelo aqui vai conseguir atender muita gente, porque além das saídas RCA, você também tem uma opção bem aqui ARC, que vai servir para você conectar no HDMI da sua televisão e simplesmente ter um som, ó, um espetáculo na sua casa. Inclusive, esquece esse negócio de conectar a caixa via Bluetooth na sua TV para você evitar esse lance de você ter atraso no áudio, tá? Porque apesar daqui a gente ter 5.3, nunca é o ideal. O ideal para você ter o máximo de qualidade mesmo é você usar uma entrada ali HDMI com ARC. Fora isso, vocês vão contar com um knobzinho de volume, um outro dedicado aos agudos e mais um dedicado aos graves, para você equalizar o som da maneira que você quiser aí. Fora isso, você também tem um botão dedicado para o pareamento via Bluetooth, avançar e retroceder as músicas. A entrada USB vai ser possível também você conectar dispositivos se você quiser, tá? Mas levando em conta que ele vem com cabo USB-A para USB-A, eu acredito que o objetivo principal aqui é você usar para conectar no seu computador. Falando nisso, a AIMA também colocou um monte de cabo aqui na caixa, sendo esse daqui para você fazer a conexão com a outra, o outro lado aqui, né? Você tem o som estéreo, um cabo óptico para você ligar na sua TV, se você preferir, e também o cabo RCA, que tem uma saída aqui, ó, 3.5mm, uma P2, e a entrada esquerda e direita para você conectar nesses dois aqui. Essa outra saída que vocês estão vendo aqui me deixou um pouco curioso, mas pelo que eu entendi é para você conectar um subwoofer externo se você quiser. A AIMA também acrescentou no pacote esse controle remoto aqui, onde você pode alterar entre os três tipos de equalização, tanto para filme quanto para música e diálogo, os controles normais, né, o botão de mute, e para concluir aqui o tipo de entrada de som que você quer, tanto o Bluetooth como a óptica, e para completar aqui embaixo o tipo de entrada que você quer usar no momento, o Bluetooth, a óptica, o RC, o RCA ou a USB. Eu achei o manualzinho da AIMA até interessante. Eu nunca falo de manual aqui, né, porque eu acho muito chato aquele monte de papel, mas aqui, cara, eles conseguiram resumir tudo, tá bem completinho. Então qualquer dúvida que você venha a ter aqui, ó, vai estar respondida a sua pergunta sem muito blá blá blá. Um ponto interessante dessas caixas aqui, ó, é que o Bass Reflex ele ficou para baixo. São essas duas saídas aqui, cara, tá bem legal. A gente vai contar também com um pezinho na lateral em metal aqui que vocês viram, né, bem interessante. Essa parte de baixo aqui é um pouco mais emborrachada, acho que não deve ser para não estragar aí onde você vai colocar ele em pé. E aqui na parte da frente, você tem a opção de tirar essa proteção aqui e ficar com os falantes expostos. Aqui nessa parte da frente vocês podem ver o woofer de 5.25 polegadas aqui na frente. Ele vai contar com uma saída de 30 watts de potência. E aqui na parte de cima um tweeter de 3.5 polegadas, que nesse caso vai contar com 10 watts, tá? Ambas as caixas vão estar equipadas dos mesmos falantes. E essa paradinha aqui, ó, pra quem tá se perguntando, é o receptor do infravermelho do controle remoto, tá? Não tem função de caixa. Inclusive, acho que se a gente tirar aqui, ó, vocês não vão ver esse mesmo receptor, tá vendo? Vai ficar só pra caixa principal. Agora vamos lá ligar essa criança e ver do que ela é capaz. Dá pra ver que a luzinha aqui já acendeu, tá? Deixa eu ver se eu aperto de novo pra entrar no modo aqui de pareamento. E foi só falar, já entrou. Foi o que ela disse. Deve estar aparecendo aqui no final da lista, ó. Sonzinho aí de conexão. Fora isso, estamos aqui no volume mais ou menos de 25, 30%. Se eu aumentar aqui na caixa, ela não aumenta o meu celular. Então a gente tem que ficar de olho aqui no teste de som, para que conforme eu for aumentando o volume aqui, visto que são duas coisas independentes, eu não achar que o volume da caixa tá muito baixo. Tem que ficar aumentando os dois simultaneamente. É um pouco chato, mas beleza, faz parte. Vamos lá, primeira música, eu vou aumentando o volume e vou falando com vocês aqui. Inclusive, equalizador no flat, tá? Ó, tô aumentando só na caixa até agora. A caixa ficou no máximo e o celular tá aqui ainda, ó, 25%.
Cara, se no flat tá assim já, o subgrave tá muito bom. %, cara. Cara, 25% do volume, o subgrave tá inacreditável. Vamos dar o play aqui que eu vou aumentar pra ver até onde isso vai. Ó, grave no máximo. Chega a dar nervoso de ficar do lado da caixa. Vou aumentar isso aqui. 50%. Maluco! Ó! Dá pra entender agora? É ir na cara! A sensação de estar do lado dessa caixa aqui é indescritível. Tem até que abrir um pouquinho de espaço aqui, né? Porque senão eu vou ficar muito desfocado, vocês não vão ver muito. Mas, rapaziada, o que é isso aqui? Vocês perceberam que eu joguei o volume pra 50%, né? Porque eu tinha que elevar essa situação. Como eu falei pra vocês, não tem como eu colocar em palavras a sensação de você ter, de você sentir, mas o grave, subgrave, né? O grave de ataque que essa caixa tem também, são coisas surreal. A sensação que eu tenho é de que é o ponto que a gente quer atingir, que a gente não consegue em caixas mais portáteis. O som, além de tudo, ele tá limpo demais. Eu vou voltar pra mesma música aqui só pra eu brincar um pouquinho com os knobs aqui de grave e de agudo, pra vocês terem uma ideia de onde é que a gente vai. Ó. Tirei totalmente o grave, tá? Apesar de ter um pouquinho, né? Claro. Deixa eu trocar aqui pra próxima música. Ó. Vou deixar agora o grave no flat. E aí, eu tiro o agudo. Sem agudo nenhum, hein? Agora, bota agudo, bota o grave. Ele vem muito, com um ataque muito interessante, cara, muito legal. Agora, aumenta o agudo, você sente uma potência maior. Mano, vou voltar aqui, deixar tudo no flat, tá? Só confirmei aqui que o volume da caixa, né, sozinho, tá no máximo, porque eu não quero cair aqui nessa pegadinha de aumentar o volume aqui tá baixo. Tô certificando pra vocês, tá tudo no flat, o volume da caixa tá no máximo. Vamos agora pra próxima música, e aí eu aumento o volume aqui pra 75%, 80%. Vamos lá. Foi! Olha o grave! Agora no máximo! Cara, mais uma vez! Ó! É de louco! É de louco! Voltei pro flash! Vou pra próxima música, jogar em 100% direto. Que é isso? Vamos jogar o grave, vamos jogar o grave. Eu tava pensando em deixar essa caixa aqui, bem aqui no estúdio, né, no meu computador. Agora eu já quero levar lá pra sala da minha casa, que eu acho que é onde ela merece estar. Que som é esse?
meu Deus, eu fico muito na dúvida, sabe? Muito mesmo na dúvida do que significa você colocar um par de caixas de som desse daqui contra tipo assim, uma pessoa que nunca escutou, tá? Nunca teve a experiência de ouvir caixas de monitoramento, etc. Eu queria colocar essa pessoa que só tem o hábito de escutar a caixa de som portátil, tá? JBL, Harman Kardon, 3-Bit, Tron Smart e afins. Você tinha que colocar essa pessoa ali pra ouvir esse negócio. Porque uma vez você escuta esse tipo de som aqui, você fica com saudade do que ela proporciona pra você. Vou só lembrar, tá? Vocês aí que de repente não conhecem muito esse estilo, que a proposta ela é realmente diferente. A gente vai contar com caixas de som em formato clássico, acabamento em madeira, um Bass Reflex que tem uma outra parada, ele quer atingir um outro público. É todo um cuidado no design, na fabricação e tudo mais. Realmente não é a mesma coisa, gente. Não fica achando que você pode comparar esses tipos de produto. Não tem como. Não é todo mundo que vai assistir esse vídeo aqui que vai ter idade pra lembrar. Mas esse tipo de caixa de som aqui me lembra muito os mini systems que a gente tinha em casa aí nos anos 90, início dos anos 2000, porque, bom, eu sou de 93, então não posso falar de uma parada que foi dos anos 80. Mas a sensação que eu tenho aqui é que eu tô lá na casa dos meus pais em 99, escutando ali um CDzinho do Guns N' Roses no quarto do meu pai, com aquele mini system da Sony que o nosso, inclusive, você podia trocar 3 CDs, tá? Você botava 3 CDs de uma vez só, você só escolhia ali qual era o negócio que encaixava no espetáculo. É um estouro de som. Mas escuta o papai, se você testar esse negócio aqui uma única vez, a caixa de som portátil, você só vai querer usar ela realmente fora de casa, bem no contexto de portabilidade mesmo. Isso daqui é outro. Eu já tinha adiantado pra vocês lá no vídeo da S400. Inclusive a S700 merece alguns testezinhos a mais aqui à parte pra galera que chegou aqui, né, querendo escutar quase todo tipo de estilos de música, né? É impossível fazer isso num vídeo só, mas eu acho que merece alguns outros diferentes. Vou jogar o grave aqui pro flat, tá? A gente tá com o som completamente no flat. Vou abaixar o volume ali pra mais ou menos 75% e assim a gente testa com um negocinho diferente, né? Vamos pra um jazz, por exemplo. Ó. Equalização, filme. Deixou o médio mais proeminente. Abaixei um pouquinho o volume ali, um pouco acima de 50. Equalização, música. Basicamente, tirou ali um pouco do médio. E diálogo. A equalização já vem mais aqui no Twitter. Vou voltar agora para a música. Vamos para um disco agora. O som, cara, ele é muito limpo, muito limpo. Samba agora. É diferente do que a gente está acostumado. Não tem jeito, cara, é muito bom. Eu vou entrar aqui mais uma vez, tá? Naquelas coisas que são muito difíceis de explicar pra vocês. Mas se eu tivesse que botar numa sensação clara, que todo mundo vai entender, é como se você pega uma Boombox 3, por exemplo, tá? Porque vamos ficar ali próximo dos 100 watts, né, de potência. Então é como se você estivesse olhando pra ela funcionar e aquele som ali que ela tá tocando pra você, ele tivesse contido. E nesse tipo de caixa de som aqui, é como se ele tivesse 100% liberado. Mais uma vez, né? Difícil. É muito difícil colocar som em palavras, apesar das duas coisas funcionarem juntas, né?
Mas a gente tem qualidade sonora, a gente tem um controle absoluto na equalização e a gente vai atender um público que é muito mais exigente, tá? Não tem jeito, gente. Se vocês não estão precisando de um som portátil, porque vocês já têm, tá? Afinal que no canal tem vídeo pra caramba vocês verem aí, escolherem uma caixa de som de acordo com o seu budget, de acordo com o que você tá afim, o que você quer como serviço de uma marca, enfim. Se você já comprou essa e você tá procurando ter qualidade, aquele som que você chega em casa, você quer ouvir pra relaxar do seu jeitinho, a S400 hoje aqui no canal, até esse momento, desde 2020, é a melhor caixa de som nesse estilo aqui, tá? De monitoramento, que já passou por aqui. E agora que a gente entra na parte que vocês geralmente não gostam muito, né? Depois que chegou aí o Remesso Conforme, esse negócio aí dá vontade de chorar, não disse por onde. Mas ainda bem que a gente tem a S400 se for preciso. A S700, pelo que eu vi aqui no AliExpress, ela ainda não está presente no Brasil, mas a Aima, ela tem uma gama de produtos inacreditável disponível por aí já, tá? Eu vou deixar inclusive o link da loja do AliExpress, só com os produtos do Brasil, eu vou deixar bem aqui na descrição. De repente tem alguma outra coisa que você vá lá e encontre o que você tá precisando, desde amplificadores, as próprias caixas de som, enfim, tem muita coisa. Esse vídeo aqui nem sequer é patrocinado, tá? Paga eu! Tô indicando mesmo porque eu sei que vale muito a pena, é uma marca sensacional. Mas esse modelo aqui, a S700, eu ainda não encontrei no estoque do Brasil. Se ela chegar, você vai ficar sabendo pelos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Por hora, o preço de venda dela tá por volta ali dos R$2.000. Se você for acrescentar o imposto, a gente passa ali um pouco dos R$3.000. Apesar de parecer uma parada muito louca, assim, pra quem não está acostumado com esse estilo, eu vou focar muito nisso. Deve ser a quinta vez que eu repito isso. Vocês podem falar, ah, tá caro. Amigo, confia, ó. Papis está te falando. Por incrível que pareça, mesmo custando 3 mil e poucos reais com os impostos, vai valer a pena. Cada centavo. Agora, vai ser minha primeira recomendação para você nesse primeiro momento? Não. Justamente porque esse modelo ainda não está no Brasil e você pode pagar mais barato. E se eu vir que vai ficar melhor pro bolso de vocês aí, né? Fazer a compra dela no Brasil e evitar essa montanha de imposto que estão colocando em cima do produto, é melhor realmente dar uma esperada, ver quando que a Aima vai levar isso daí para vocês. Então, olha, se você, tá, não quer botar os 3 mil agora, quer esperar para ver esse produto aí, vai valer a pena na sua casa. Cara, salva esse vídeo, tá? Salva esse vídeo. Quando chegar no Brasil, eu aviso, você compra e você volta aqui pra falar no comentário se valeu a pena ou se não valeu. Mas, se não for o caso pra você, você ainda tem a S400. A gente vai ter um valor inferior, vamos ter uma qualidade, um estilo de caixa, né, sobretudo, que tá legal, óbvio, com um pouco menos de função, mas que ainda assim é um som, tem um som sensacional. O mais importante é você colocar na sua cabeça que nós não estamos falando de qualquer caixinha de som ali. Ah, porque eu poderia comprar uma Party Box. Ah, porque eu poderia comprar uma bomba. Meu amigo, não compare. Não tem como, tá? A gente para por aqui e já é. Enfim, curtiu o vídeo? Like por aqui. Comentário também, fica à vontade. Me alonguei muito nesse conteúdo porque eu quero ter certeza que não vai ter gente insuportável no comentário. E eu sei que por mais que eu faça o meu esforço, vai ser impossível. Então pode chegar e falar, ah, porque eu compro uma Party Box. Ó, meus parabéns, seja feliz. Comenta mesmo que é melhor pro vídeo, tá? Dá mais engajamento. Pode deixar o like se curtiu, o dislike se não curtiu, faz parte. Para, tira esse negócio aqui, tá porriando esse barulho. Mas o mais importante é você se inscrever nesse canal pra você não ficar por fora de nenhuma novidade por aqui. Mais que aqui o meu abraço pra vocês, valeu. Vou deixando aqui, ó, minha recomendação pra você realmente participar dos nossos grupitos, que é muito bom. Você fica por dentro de promoção, interage um pouco comigo, fica por dentro das novidades do canal também, né? Volta e meia sai vídeo, você não é notificado e tal. Quando eu vejo que é um vídeo bem legal, eu posto também por lá. A galera não gosta muito. É meu, né? E aí é minha ditadura, eu sou eu que mando lá. Curtiu? Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau!